Olá, você já ouviu falar sobre as línguas estranhas? É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesta noite. E eu vou estar explicando justamente o que aconteceu lá no evento de Atos 2, conforme profecia de Joel 2,28, na nossa Bíblia aqui, que nós usamos no Brasil, né, independente da sua tradução, seja a João Ferreira de Almeida, qualquer uma outra, está em Joel 2,28. Porém, no Taná, na Bíblia hebraica, ou na Taná, está em Joel 3. Posso até te mostrar, porque eu tenho aqui uma Bíblia hebraica que eu uso, né, que eu acho muito legal. Ela é a base minha, na verdade é uma base, tá vendo aqui, ó, você consegue ver, né, Joel 3 aqui, ó, e ocorrerá aqui. Então, esse evento foi uma profecia lá de Joel 3, conforme está aqui no Taná, ou Joel 2,28, conforme na nossa Bíblia que nós usamos aqui em nosso país. E eu vou estar explicando justamente quais línguas que desceram naquele dia, em que eles foram cheios do Espírito Santo, e sobre eles desceram as línguas, e o propósito real das línguas. Porque tem pessoas que não compreendem e não entendem o significado de língua dos anjos ou línguas terrenas. Eu posso dizer que há uma confusão às vezes na mente da pessoa por não compreender essas coisas. E o objetivo desse vídeo é de explicar isso para você que está aí do outro lado. Meu nome é Edinaldo de Souza e desde já eu vos saúdo com a graça e paz e peço que você compartilhe nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Vai lá no sininho, coloca em todas, para que todo vídeo que eu fizer aqui no canal, ele vá chegar até você e vá notificar que chegou mais um vídeo do canal Falando com Deus. Mas, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto. Abra comigo a tua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí, refiro-me agora à Bíblia da nossa língua brasileira, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, porque também o Taná não tem o Novo Testamento, né? Ele só tem o Antigo Testamento ali, não tem o Novo. Vamos lá, abriu em Atos 2? Caso contrário, você pausa o vídeo, depois você acompanha aí, para não ficar limitado tão somente nas minhas palavras, mas conferir se realmente o que eu vou estar passando aqui é verídico ou não. E foram vistas, eu vou estar lendo o versículo 3 de Atos 2, tá bom? Eu não vou estar lendo tudo, porque vai ficar muito longo aí esse vídeo. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Como que de fogo não é de fogo, é como que de fogo foi a forma melhor que eles encontraram para argumentar ou tentar explicar o que havia acontecido naquele dia. Repartida por conta da quantidade de línguas, foram dezenas de línguas diferentes que naquele dia desceu sobre aquele lugar. No começo ele vai falar que de repente veio um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Você depois pode, capítulo 2 inteiro, é bem interessante, você pode estar lendo ali e meditando para você entender um pouco melhor. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, as quais várias. E todos foram cheios do Espírito Santo. Isso aqui é o Espírito Santo com letra maiúscula. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, quando o Senhor Jesus ele falou, olha, ide, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, eles obedeceram, permaneceram em Jerusalém, ali em comunhão, orando, em comunhão no repartir do pão. E quando foi ali no 50º dia depois da Páscoa, aconteceu então aquele evento de Pentecostes, que desceu as línguas, e foram várias línguas, porque naquele dia havia pessoas de muitos países. Acompanhe comigo, vamos aqui, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui direitinho, olha, já está aberta aqui já, né? Vamos lá, Atos 2, deixa eu mudar aqui rapidinho, porque eu estou em outro livro aqui, tá pessoal? Atos 2,
capítulo 2. Pois bem, vamos lá. No 8, como ouvimos falar, pois ouvimos cada um falar na nossa própria língua, em que nós somos nascidos. As pessoas começaram a se admirar, não entendendo nada do que estava acontecendo. Aí vai falar no 9, partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, ou seja, muitos lugares que pessoas moravam e foram para aquele evento, estavam naquele evento, e aquela era a oportunidade que o Espírito Santo tinha para poder propagar o quê? O reino de Deus. Você vai ver que ele vai falar aqui, no 11, o seguinte, cretenses, árabes, nós temos ouvido em nossa própria língua, em nossas próprias línguas, falar do quê? Das grandezas de Deus. O Espírito Santo, ele não perdeu a oportunidade de falar acerca das grandezas de Deus. E eles ficaram mais sem entender ainda, porque eles eram todos ali galileus, eram pessoas semi-analfabetas, eram pessoas indultas que não tinham conhecimento daquelas outras línguas, demais línguas, a quais o Espírito Santo deu para cada um deles. Cada uma daquelas línguas pousou sobre cada um deles. Ali teve homens ou mulheres que receberam não só uma língua, mas como 2, 3 línguas ao mesmo tempo. Mas qual o propósito dessas línguas? Essas línguas estranhas, diferentes. Nós temos 2 tipos de línguas estranhas. A primeira língua estranha seria a língua dos anjos. Essa é uma comunicação entre o homem e Deus. Tão somente o homem e Deus. Aí você pode perguntar, Edinaldo, mas essa língua entre o homem e o Deus Todo-Poderoso, ela pode ser decifrada? Por exemplo, eu posso entender ela? Olha, eu te respondo, depende muito. Se porventura eu orar para que Deus possa me revelar a língua que eu estou falando com Ele, sim, eu posso entender. E vou mais além. No caso de profecia, que, por exemplo, a igreja de Coríntios era uma igreja rica em dons espirituais. Porém, havia ali uma bagunça, uma baderna, porque era feita uma distribuição muito complicada dos dons, e as pessoas estavam começando a serem enganadas, tá, em alguns dons ali. E Paulo, eu vou até comentar um pouco sobre essa carta de Coríntios para você entender mais. Então Paulo vai lá e corrige, ajuda aquele povo, explica um pouco mais. E ele vai falar que se a gente orar e pedir a Deus e Deus der, a gente pode entender. No caso de profecias, por exemplo, eu posso, ou algum recado do Todo-Poderoso, eu posso falar em línguas e uma segunda pessoa interpretar. Esse seria o intérprete de línguas estranhas, a saber, a língua dos anjos. Porém, nesse evento de Atos 2, esse eu quero que você entenda, o objetivo do Espírito Santo não era com que eles viessem falar com o Espírito Santo, ou falar direto com Deus, mas que falasse com o povo que estava ali. Para quê? Justamente para a divulgação ou propagação, como você achar melhor chamar, do Evangelho de Cristo. Porque os discípulos, eles estavam ali limitados em Jerusalém. E o Senhor falou, olha, fica lá, até que do alto vocês recebam poder. Para que esse poder? Para ter a coragem, assim, intrepidez de levar a palavra. Porque tudo aquilo foi feito, e até o dia de hoje deveria ser feito, muitas igrejas infelizmente não é, seria através do Espírito Santo. Não foram eles que fizeram toda aquela barulheira. Foi o Espírito Santo. Eles fizeram através do Espírito Santo para a propagação do Evangelho. Ali aconteceu muitas coisas maravilhosas naquele dia, ao ponto de pessoas começaram a julgar e dizer, olha, eles estão cheios de mostos, ou embriagados, né? Moço, vinho novo, eles estão embriagados e não sabem o que estão falando. Por quê?
Porque quando um daqueles que, por exemplo, começou a falar digamos, um exemplo bem grosso aqui, que não existia, em português, o outro que estava do lado também não entendia o que era português, porque ele, de repente, ele era inglês, ele morava na Inglaterra, é o exemplo, tá, que eu estou dando aqui. Então começaram a falar que eles estão bêbados, embriagados, não sabem o que está falando. Mas aquele que ouvia acerca da grandeza de Deus entendeu, captou, recebeu o recado de Cristo. Então essas línguas foram com o propósito de divulgar o Evangelho. A outra língua estranha que é entre o homem e Deus, a língua dos anjos, essa língua tão somente, ela serve justamente para que eu venha me edificar, que eu venha ter vida com Deus, que eu venha ter experiências com Deus. É coisa pessoal, entre você e Deus, entre eu e Deus, entre aquele que ora e procura ter comunhão com Deus. Porém, nos dias de hoje, infelizmente, essa é uma grande realidade, muitos estão deixando essas coisas morrerem. Muitos estão extinguindo o Espírito, tentando apagar o Espírito, acabar com essas coisas. Muitas igrejas não creem mais nos dons espirituais, a saber, por exemplo, esse dom de línguas terrenas. Aí já procuram faculdades, tal, etc. Porém, naquela época não tinha esse recurso. Eu estou falando para você de um Deus que dividiu as línguas lá em Babel. A Torre de Babel, já ouviu falar sobre a Torre de Babel? Se não, você vai lá em Gênesis que você vai acompanhar todo o percurso da história ali da Torre de Babel, o que aconteceu. Foi um Deus que separou línguas. E esse Deus que separou línguas lá em Babel foi o mesmo Deus que ajuntou línguas aonde? Lá em Atos 2. Eu não estou pregando para você ou falando para você do outro lado aí de um Deus limitado. Eu estou falando de um Deus ilimitado, que Ele pode te ensinar a falar em uma outra língua. Isso é possível, Edinaldo? Sim, isso é possível, aconteceu no passado. Paulo era um homem que falava muitas línguas. E ele não falava muitas línguas porque ele estudou muitas línguas, porque foi dado a ele. Acontece que as pessoas, eu falo sem medo de errar, não estão mais pregando essas coisas, não estão mais buscando essas coisas. Estão extinguindo o Espírito, estão tentando matar o Espírito, que ele não pode ser morto. Mas não estão buscando essas coisas mais de Deus. Temos nos preocupado, quando eu falo temos, porque eu estou incluindo a mim, temos nos preocupado com bens terrenos. Casa, carro e tantas outras coisas, porque não convém falar aqui que é desagradável. Porém, os discípulos e tantos outros que vieram depois, ali dos discípulos, né, dos apóstolos, eles não procuravam essas coisas. Eles procuravam ter vida com Deus. Então recebia de Deus o bem maior, que eram os dons espirituais. Línguas é um dom espiritual. E Paulo vai estar falando lá na carta aos Coríntios o seguinte. Agora vamos lá, abre comigo ali, vai, Coríntios, vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui, ó, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14, vai falar o seguinte. Depois eu volto ao assunto aí para você entender mais. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Bom, essa língua desconhecida seria a língua dos anjos. Porque não tem porquê eu, Edinaldo, falar, por exemplo, aqui o aramaico. E Deus não iria me dar o dom de falar em aramaico se eu não entendo aramaico. Para quê? Isso não iria me frutificar, como também não teria valor nenhum. Porque eu não tenho ninguém aqui no Brasil, um vizinho meu, que não fale brasileiro e fale aramaico. Ele me daria para mim falar com alguém, para me pregar para alguém, para me chegar até alguém, assim como ele fez lá em Atos 2, que foi essa a finalidade. Então, essa língua é a língua dos anjos, que devemos orar a Deus, se nós temos o dom, se falamos em língua dos anjos, orar a Deus para que a gente possa interpretar, para saber aquilo que estamos falando com Deus. Aí no 14 ele fala, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito, ele ora bem. O meu espírito, ele ora bem, porque ora a Deus. Mas o meu entendimento fica sem fruto, porque eu não compreendo. Por isso que ele fala ore a Deus para que ele possa te revelar então.
o que você está falando com Deus. Porque o teu espírito está orando, porém o teu entendimento ele está infrutífero, porque você não compreende aquilo que você está falando com Deus. Aí lá no 22 ele vai falar o seguinte, pula do 14 agora para o 22, tá bom? Versículo 14 eu falo. Agora é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Vamos lá. Eu li a princípio 14, capítulo 14, versículo 13 e 14, agora versículo 22 do mesmo capítulo 14. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Eu vou te explicar isso rapidinho para que você possa entender. Eu poderia fazer um vídeo somente sobre esse versículo, que ele é bem interessante e intrigante. Mas eu vou agora destrinchar para ti já aos 16 minutos aqui desse vídeo. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Por quê? Porque quando o infiel, ou o indulto, ou o descrente, imagina, ele chega na igreja porque ele foi convidado ali, e quando eu falo igreja, não é só igreja, tá, pessoal? Onde reúne um monte de pessoas, igreja de placa A, B ou C, não é só isso não. De repente a igreja pode ser na casa de um irmão em Cristo Jesus, que está pregando uma palavra, pode ser ali também. Igreja é isso, no passado igreja era isso. Juntavam pequenas comunidades em suas casas, 3, 4 pessoas, 10, 15. Então, ali foi aumentando. Daqui a pouco as casas não conseguiam mais comportar aquela quantidade de pessoas e abriram salões, alugaram salões, 4 paredes para pegar a palavra de Deus. Aquele lugar só servia para isso, para pregar a palavra de Deus, não tinha outra finalidade. Tá bom? E imagina, aí você vai participar de um culto numa igreja de placa, ou na casa de alguém, onde tem 10, 15 pessoas, e você começa a ouvir umas línguas estranhas que você nunca ouviu. A saber, por exemplo, a língua dos anjos. Porque não é de interesse naquele culto que alguém venha falar uma língua terrena se você também é um brasileiro e fala o português. Não tem sentido. E você fica então imaginando, puxa, mas o que é isso? Como pode ser? Eu também quero isso. Ou seja, é uma coisa que a pessoa começa a desejar. Aquilo é uma isca que o Senhor usa para poder fisgar aquela pessoa. Para que a pessoa possa ficar pensando, puxa, agora eu quero também ser assim. E já a profecia, ela é para o fiel, para aquele que serve a Deus, e não para aquele que não serve a Deus. Porque as profecias, por exemplo, de bênção, elas não podem ser para as pessoas indultas, ou para as pessoas infiéis que não têm ali um pacto com Deus, ou vida com Deus, ou ainda que ela não tenha, por exemplo, ali uma certa comunhão com Deus, mas faça parte do povo de Deus e tenha buscado a Deus e em Deus as maravilhas dele. Então a profecia são para aquelas pessoas. Porque como posso ter uma profecia de bênção para um infiel que vive, por exemplo, de uma forma deliberada no erro? É sem sentido. Você compreende? Então a profecia é para os fiéis e as línguas são para os infiéis ficarem ali matutando, pensando como pode, o que é, do que se trata, e interrogar, a não ser que seja uma profecia de um chamado para conversão, é diferente. Mas no caso de bênçãos, é para a igreja, é para o fiel e não o infiel. Então fica aqui, só para terminar. As línguas estranhas de Atos 2, conforme vai mostrar lá em Joel 3, no Taná, é justamente as línguas terrenas, como também as línguas celestiais. Porém, naquele dia, propositadamente, o Espírito Santo deu língua terrena para que ele falasse através dos apóstolos sobre as grandezas e maravilhas de Deus. Para que quando aquelas pessoas fossem para as suas casas, levassem aquele recado que o próprio Deus deu para cada uma delas. Porque quando o Espírito Santo desceu e ali batizou a todos com o Espírito Santo e deu o dom de línguas a eles e passou para aquelas pessoas de outros países, de outros povos, de outras línguas, foi justamente para levar o Evangelho àquelas nações, porque seria complicado de um galileu, de um judeu, alguém que falava aramaico, por exemplo, levar a palavra de Deus até Roma,
porque ele não ia entender nada, não ia conseguir pregar. Então precisava do quê? Do Espírito Santo, porque não havia estudo. E até o dia de hoje, se eu, Edinaldo, por exemplo, Deus quiser me usar para pregar, para um exemplo, eu não falo inglês, tá? Para alguém inglês, digamos no centro de São Paulo, Deus me barra para falar com inglês, ele quiser me tomar e me dar o dom do inglês para falar com ele, ele é Deus, ele pode fazer. Entenda que eu não estou falando de um Deus limitado para você, como eu falei agora há pouco, o nosso Deus ele é limitado, pessoal. Compreenda. Peça a Deus que Ele te dá. Peça a Deus que Ele vai realizar os teus sonhos, a saber, principalmente as coisas espirituais. Você compreendeu? Consegui tirar sua dúvida em relação ao dom de línguas aqui lá de Atos 2, tá bom? Se você gostou, dá o seu joinha, deixa o seu like aí, não vou me estender mais porque já tem 21 minutos, tá grande, talvez você nem queira ver todo esse vídeo aí por conta desse tempo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até quinta lá no Facebook, no canal Falando com Deus.